Eu não acredito! Gente, Viu? Deu certo. O futuro da tecnologia chegou, o Zoom começou a funcionar. o mico que eu não devo ter passado nesse momento. Tem 3 Luizes, é isso mesmo? Para vocês também? Tem, mas quanto Três o mais quê? melhor. Tem 3 Luizes aqui. Não vejo. A Marcela vê 3 Luizes também? Vejo. Mas eu gosto. Não vejo. Vejo só um, tudo certo. Então tá Um bom, Luiz, vamos embora. uma Marcela e uma Manuela. Então, podemos começar? Podemos. Muito bem. Então, gente, primeiro de tudo, acho que agradecer a presença de todos, né? Dos nossos convidados e dos nossos participantes aí. A gente está muito feliz em começar essa série de conversas hoje. Então, primeiramente, me apresentando, eu sou a Manu Bordache, cofundadora do Estuda Look e do Push. E é uma honra poder apresentar e mediar a primeira de uma série de conversas em parceria com o WGSN, em que o propósito é falar sobre o futuro. Então, aí, a partir de agora, a partir dessa semana, todas as quintas-feiras, a gente vai estar aqui, hoje estreando com ninguém menos que a Marcela Ceribelli, que com certeza todo mundo que está aqui já conhece. E antes de apresentar e deixar os nossos convidados falarem, queria explicar um pouquinho sobre a dinâmica dessa próxima hora que a gente vai passar juntos. Então, toda quinta-feira eu vou estar aqui, eu como Push e Luiz como WGSN, para a gente sempre trazer um convidado e falar sobre um tema específico. E para dar início ao bate-papo, a gente vai falar sobre o futuro da liderança. E agora, quero passar a palavra, né, para antes de eu apresentar eles, acho que é mais fácil eles falarem um pouquinho de si. E a gente queria convidar vocês também para participarem, mandarem no Q&A e não no chat perguntas, porque a ideia é ser bem colaborativo, então a gente quer muita participação de todos. No final, a gente vai deixar um tempinho específico para perguntas, mas podem ir mandando perguntas ao longo dessa próxima hora aí, que eu vou estar sempre de olho ali para ir mediando a conversa com o Luiz e a Marcela. Então, dando início, vou passar a palavra para a Marcela, CEO e diretora criativa da Obvious, que eu tenho certeza que todo mundo conhece. Bom, primeiro, obrigada pelo convite, gente. Sempre um prazer estar pertinho do Push. Muito feliz de conhecer hoje o Luiz Arruda, né? Eu conheço o Luiz desde que eu tenho 12 anos de idade. Então, a intimidade às vezes se passa, mas eu estou empolgada para esse papo de hoje. Bom, me apresentando, então, eu não tenho muitas claquetes, Manu, eu sou isso mesmo, eu sou CEO e diretora criativa da Óbvias e há um ano também uma podcaster, de repente podcaster. Então, deixar uma Bom, breve introdução do Luiz aí também, antes de começar as 1000 perguntas, que eu tenho certeza que não vai dar tempo de fazer todas aí hoje. eu vou tentar fazer uma claquete rápida também. É isso, né? Luiz Arruda, conheço a Marcela há 900 anos, esse papo vai ser maravilhoso. Estou muito feliz com a nossa parceria, Manu. Apesar dos meus problemas de TI, né? Que, aliás, quem me conhece sabe que Mercúrio eu acho que está retrógrado, mas, na verdade, eu acho que o meu TI está sempre retrógrado. Essa é a grande verdade. Sofri. E eu sou head da WGSN Mindset aqui para a América Latina, que é a nossa divisão de consultoria. Para quem não conhece a WGSN, a gente é empresa líder em pesquisa de tendência de comportamento, produto, etc. E a WGSN é a área de consultoria que busca solucionar desafios específicos com metodologias específicas e sempre olhando para a pesquisa de tendência. É isso. Arrasou, apenas também. E, gente, vou pedir Marcela, já que o Luiz falou um pouquinho sobre a WGSN também, de contar um pouquinho para a gente da Óbvio. Eu tenho certeza que todo mundo conhece, mas só para caso alguém tenha chegado desavisado aí, né, a gente contextualizar os negócios aí para a gente dar início. Claro. E tudo bem se não conhecer. Eu estou sempre disposta a apresentar. Bom, a Óbvias é uma plataforma de conteúdo que nasce, na verdade, com essa identidade digital e que tem como objetivo macro trazer felicidade feminina através da produção de conteúdo. Hoje, a gente tem como principal plataforma a Obvious Agency, mas a partir desse ano, do ano passado, na verdade, a gente passa a se entender como essa grande holding de conteúdo, né? Então, esse ano a gente tem o Chapéu de Endorfina, a gente passa a ter o podcast também. Então, na verdade, a gente já pode ser chamado de portal. Mas, por enquanto, somos uma plataforma de conteúdo com esse propósito
que a gente tem tatuado na testa, que é trazer felicidade feminina. Perfeito, ótima apresentação. Aí eu acho que um ponto muito legal para a gente trazer depois, né, que a gente vai fazer aqui é falar não só sobre a liderança de pessoas, mas eu acho que liderança também de empresas, acho que em segmentos, e sem dúvida estou com os melhores convidados para a gente poder falar sobre o assunto. Então, acho que para a gente começar, acho que pontapé inicial, queria perguntar para vocês uma pergunta bem básica, mas para ter um pouco da visão de vocês, do que vocês acham que qual o papel de um líder, o que define um líder na visão de vocês? Começando pela Marcela aí, ou pelo Luiz, quem se sentir mais à vontade para começar. Ai, vai, Luiz, você deve ter uma resposta chique. Ai, pronto. Tá falando já que eu tô dando palestrinha. Mas essa pergunta é muito fundamental, principalmente porque a gente está falando de tempos mutantes e, invariavelmente, a liderança também tem que acompanhar esse processo. Acho que o primeiro ponto importante da gente falar é que ninguém nasce líder, né? Obviamente, existem perfis, né, e naturezas que são mais protagonistas, mas um líder, de fato, ele não nasce da noite para o dia. Um líder é um processo. Acho que o primeiro ponto importante, também o segundo ponto importante, na verdade, é falar que um líder é reflexo do time. Só existe um líder porque existem pessoas que estão ali trabalhando junto. E depois eu acho que é super importante da gente falar isso, dessa relevância imensa do que é montar um time hoje em dia. Falar de diversidade, mas a gente fala já, acho que é um papel nosso muito fundamental. O que mais? Eu acho que é uma visão do todo. Eu sempre falo isso para o meu time. O líder é aquele que consegue ter uma visão do macro, de uma equipe, de um projeto, do negócio em si. Então, eu acho que é assim que ele consegue liderar. Porque uma visão contemporânea de trabalho é aquela visão que entende o desafio e pluga os recursos certos, sejam pessoas, seja tecnologia, que no meu caso sempre dá um chabu, né? Então, o líder é aquele cara que é capaz de ver o todo e enxergar como pluga e o que pluga, né? Isso é uma visão muito contemporânea de trabalho e é isso, né? Não é mais aquele líder que é hierárquico, que é de cima para baixo, e sim aquele que cria uma rede, que consegue criar uma rede dos recursos certos para o desafio certo. E acho que tem alguns outros pontos também, quero muito ouvir a Mar, depois a gente pode conversar um pouquinho, tem alguns pontos importantes também para a gente falar dessa liderança contemporânea. Acho muito legal que você trouxe de saber plugar as pessoas certas, né? Porque, de fato, não se nasce líder. Hoje, como eu me entendo como líder na Obvious, definitivamente, quando eu fundei a Obvious, eu não achei que eu fosse ser uma líder. Eu achei que eu fosse ser uma empreendedora. Você não acha que a sua equipe vai crescer tanto. Graças a Deus, foi crescendo. Mas eu acho que muito do que eu sou hoje foi de aprendizados que eu tive com as pessoas que passaram pela equipe. E eu fui entendendo qual que era o meu lugar de liderança. Eu não sei dar essa resposta, eu fiquei pensando mesmo, assim, do que é um líder, assim, eu só consigo falar de mim. Porque eu não estudei administração, eu confesso que eu não sou uma pessoa que fico ouvindo muito sobre os outros líderes, porque eu gosto muito de pensar que como eu não sei qual que era o modo operante anterior, eu tô criando sempre um novo. Então, para mim, o que eu acho muito importante dentro da minha liderança na Obvious, de cara, é sobre passar confiança. E eu sinto que eu sou um ponto de confiança. Depois a gente faz lá uma enquete na Obvious, né, para entender se eles sentem isso também. Mas o que eu gosto de pensar... Mas ninguém sente, imagina. Não, a gente não confia na Marcela. Mas, assim, eu acho que, assim, e não só confiança... Aliás, muito pouco de confiança. O Laurinho tá aqui, bebê. Viu? Temos confirmação, o Lauro confia em mim. Ao vivo. Ao vivo. Mas eu acho que tem um lugar, assim, não do imbatível. Não tô falando que eu tenho todas as respostas, porque eu definitivamente me coloco num lugar assim, gente, vamos descobrir junto e tá tudo certo. Mas eu acho que é passar uma confiança de que, assim, não importa o que aconteça, eu tô aqui. Eu sou o ponto de apoio, eu sou um ponto de confiança. E acho que uma confiança também no que eu acredito. Porque eu acho que a gente pode entrar nisso depois, mas é uma coisa assim, você só seguir ordens de um chefe, né? Que você fala, não sei se esse cara sabe tanto assim. Eu acho que é muito... Provavelmente não sabe, né? Ele provavelmente não sabe, né?
Não, e eu acho que vocês os dois trouxeram, na verdade, o mesmo ponto que eu ia trazer mais para frente, mas já antecipando, assim, eu acho que tem três coisas muito distintas, assim, né? Que é um chefe, um empreendedor e um líder. Obviamente, é possível ser os três juntos, mas não necessariamente, e acho que não obrigatoriamente também é preciso, né? Então, muitas vezes, acho que alguém vai pegar o papel da liderança ali, muitas vezes até sem querer, né? Não sei se vocês concordam, qual que é a visão de vocês nesse sentido, porque não necessariamente quem fundou a empresa é quem vai se tornar o líder daquela empresa e, enfim, grandes corporações também traz pessoas de fora com experiência, enfim, queria ouvir um pouquinho vocês sobre esse ponto. Acho que definitivamente, acho que são expertises bem diferentes, assim. Eu, inclusive, tenho o Renato como sócio na Óbvios, mas ele fala assim, não, toca. Ele brinca e é verdade, eu fui... Funny fact, eu fui representante de turma da 5ª série ao 3º ano. Uma líder nata. O que, enfim, parece que tanto faz, mas eu sempre gostei de estar nesse lugar, assim, de ouvir as pessoas, mediar essas conversas, entender o que vai ser importante para esse grupo, que seja o 501 da Escola Parque ou essa microcomunidade que trabalha na Óbvias. Então, eu acho que talvez, eu não gosto muito do conceito de talento ou de qualquer coisa que nasce com a gente, porque, enfim, essa é outra palestra, mas eu acho que talvez tenha um pouquinho de DNA na liderança e tá tudo bem não ser um líder natural. O que você acha, Luiz? Tudo bem, né? Adoro esse momento. A gente já se conhece tanto que vem, ela até me puxa. Eu acho que no fim do dia, não importa se a gente está falando, se é a minha perspectiva, se é a Má, se é a sua, Manu, se a gente está falando de um líder, de um chefe, que eu odeio essa palavra, na verdade, ou se a gente está falando de um empreendedor, acho que o ponto comum em todos os nossos discursos é o time. Porque é isso, né? Não importa, é a microcomunidade da Óbvios, como a Marcela colocou, é a comunidade daquela turma de colégio especificamente. De novo, para existir alguém liderando, tem que ter esse time. E eu acho que o que é mais importante da gente discutir é exatamente como isso como ser um centro, um protagonista, um guia, como a Marcela também colocou, mudou, né? Mudou porque o mundo mudou também. Então, invariavelmente, a gente está falando de uma relação, isso para mim é muito legal, a gente está falando de uma relação menos verticalizada de tudo. Eu sempre coloco isso, né? Acho que a dinâmica das redes sociais e o fato da gente estar aqui podendo discutir isso horizontalizou tudo que era vertical. Professor, aluno, chefe, empregado, pai, filho, governo, cidadão, marca, consumidor, tá tudo muito mais horizontal. Então, esse guia, na verdade, em vez de ser quem dita, é quem conecta e quem aprende com. E essa sabedoria é muito difícil, sabe por quê? Porque a nossa geração ainda é uma geração que cresceu e foi educada do contrário. Foi educada ainda para essas relações verticalizadas. Eu mando, você obedece. Eu não tenho nada que aprender com você, que é mais júnior que eu. Acontece que não existe mais expert nesse mundo, porque a tecnologia avança tanto as coisas que não tem nunca mais vai existir. Eu acho isso belíssimo, na verdade. Não existe nunca mais aquele momento onde você vai falar, tá, sei tudo sobre isso. Tá aqui, sei tudo. Né? Sou rei da enciclopédia, né? Aprendi tudo, isso não vai mudar, logo eu sei mais que você. Acontece que eu aprendo muito mais com a minha equipe, às vezes eu sinto, do que eles aprendem comigo. E aí, para mim, entra num outro ponto importantíssimo de um líder contemporâneo, que é a tal da escuta ativa. Expressão bonita e muito difícil de acontecer. De novo, porque é exatamente você conseguir entender o que o outro está falando, ser empático em muitas vezes e conseguir, em vez de serem dois monólogos, é a maneira como eu vejo, sabe? Em vez de serem dois monólogos, é de fato uma troca. Só assim você vai conseguir mudar a tua opinião, né? A gente fala muito dessa generosidade hoje em dia de entender que a gente não está certo para tudo. A escutativa é conseguir receber o que está vindo, por exemplo, da tua equipe, nesse caso, né? E trocar, e dividir com eles de volta, né? E não simplesmente só pegar aquilo como se fosse um feedback e continuar fazendo o que você acha que você tem que estar fazendo, entendeu? Acho que isso é um ponto fundamental hoje em dia da gente discutir e é muito difícil. A gente está vivendo num mundo muito pouco empático. É que eu acho que isso é praticamente impossível quando você está liderando as pessoas criativamente. Porque a criatividade, ela é na base da troca. Então, por mais que, claro, no final do dia eu faça as aprovações, assim, eu tenho touchpoints diários com a minha equipe, então são touchpoints de criação todos os dias.
seria impossível a gente criar sem ter troca, sem eu Exato. escutar, entendeu? Então, eu acho que, assim, errou, na verdade, quem fez de forma diferente até agora. Mas eu queria trazer uma coisa que é um pouco do inverso, talvez a Manu talvez entenda também um pouco, que existe a coisa do chefe que só quer mandar, mas existe um perfil também de funcionário que espera receber ordem para fazer, que vem da mesma fonte, né? Que também é super problemático. Assim como eu acho que é muito também o trabalho do líder identificar quem são os novos líderes, assim, porque tem uma coisa que vocês falaram que eu acredito muito, assim, da questão do perfil. Eu acho que todo mundo também pode aprender a liderar. Eu acho que não é algo que a pessoa, esse é líder, esse não serve para ser líder. Eu acho que tudo é possível aprender. Eu acho que algumas pessoas podem ter mais facilidade, mais perfil de liderança também. Mas eu concordo muito, a gente até já conversou algumas vezes sobre isso, né, Marcela? Eu acho que essa questão também, porque muito se fala a gente fala dessa comunicação mais horizontal, e aí o líder também ser essa pessoa, né, que escuta, que vai, que troca, mas muitas vezes, do outro lado, tem gente que fica só esperando ser liderado, assim, né? Então, eu acho que é uma via de mão dupla, né? Eu acho que, assim, para a gente ter melhores líderes, eu acho que a gente precisa ter o time todo muito entrosado, assim, porque ninguém faz nada sozinho, né? Então, eu acho que as equipes precisam estar muito entrosadas nesse sentido. E os perfis são diferentes. Outro dia eu estava conversando com uma amiga nossa, inclusive, Maju. Nem todo mundo tem o mesmo perfil e está tudo bem. Ou seja, o seu ideal de sucesso na carreira não necessariamente vai ser a liderança. Tem profissionais todo que mundo vão quer, exato, que não querem e tá tudo bem. E exatamente esses perfis são complementares. Por isso que eu falo tanto da importância de saber montar uma equipe. E isso também para mim é muito contemporâneo. Vão existir todos esses perfis e você conseguir manejar esses perfis complementares, aquilo que eu falei, né, de plugar recursos. Mas eu acho que mesmo quando você tem perfis que são mais operacionais, por exemplo, que esperam um direcionamento, isso acontece às vezes quando você está falando com pessoas mais júniores, nem sempre, mas isso acontece também. Eu acho que o importante é você estimular a autonomia. Porque é isso, se uma equipe for dependente do líder para alguma coisa você está fazendo errado. Se você for o único desatador de... Oi? E eu ia falar, chega um momento que aí bate no teto e não tem como crescer mais, se depende só de uma pessoa, né? Então tem que dar espaço para novas lideranças e possibilitar esse crescimento horizontal, né? Porque nem todo mundo quer liderar pessoas. Eu acho que às vezes a pessoa fica também glamourizando isso de, eu quero ter uma grande equipe, eu quero ser um líder nesse sentido, e depois vê que não tem perfil e quer voltar atrás e tá tudo bem. Então acho que também são perfis diferentes, né? Total. Eu acho que isso é muito, muito fundamental. Eu falo sempre isso pro time, quanto menos eu, melhor. Porque isso significa que a gente está vendo essas lideranças crescendo, essas lideranças vão criando outros hubs, de novo, a questão de rede, e eu falo sempre, quanto menos eu, melhor, significa que eu estou fazendo melhor o meu trabalho. E a gente, acho que tem um ponto, né, mais interessante, que é exatamente liderar essa geração que está chegando, né? A Obvious, por exemplo, é uma plataforma super jovem, né? Tanto de audiência, o time é muito incrível, muito criativo, conheço vários, aliás, time Obvious, maravilhosos. Mas é muito interessante porque a gente vê, eu sinto que essa geração que está chegando, de 20 e poucos anos, a tal da geração Z, é uma geração que tende a ter mais autonomia. O que você acha, mano? Marcela ou Manu? As duas, na verdade, eu vou falar sempre porque qualquer uma pode responder. Eu fiquei muito em dúvida. Eu não quero interromper ninguém. Pode começar, Manu. Não, eu acho que é legal trazer já essa abordagem sobre uma nova geração, porque eu concordo 100%. E, ao mesmo tempo, acho que é importante a gente trazer um ponto aqui que, muitas vezes, acho que é liderar para uma geração muito diferente. Parece que a gente está falando aqui que a gente tem, assim, né, uma geração muito distante, mas eu acho que já tem uma mudança muito grande, né? E a gente falar sobre, muitas vezes, uma geração, nem todo mundo, mas, assim, acho que cada vez mais também agora por uma gaguejei aqui, de glamourizar o empreendedorismo, que muitas vezes a gente está liderando para muita gente que as pessoas têm a ambição de ser líder por uma questão que às vezes é só de, não sei, realmente de um glamour, assim, de idealizar uma liderança. Então, acho que como vocês veem essa questão de liderar pessoas
que querem ser líderes muito rápido, porque a gente vê também, acho que uma ansiedade cada vez maior das pessoas entrarem num lugar e aí 3 meses depois já perguntando quando é que vão ser promovidas. Eu acho que, assim, lógico, não quero falar de uma geração inteira, né, botando, estereotipando, assim, mas a gente sabe que existe uma ansiedade até a gente mesmo, acho que cada vez mais está todo mundo muito ansioso, né, e eu acho que isso, o que vocês veem, assim, que torna mais difícil a liderar uma empresa, né, ter uma posição de liderança? Eu não tenho muito essa experiência com essa geração, assim, dessa pressa. Mas eu acho que é muito importante para essa... Eu não sei se exatamente só para essa geração, mas, assim, a minha equipe tem toda entre 22 e 29 anos, né? E o que eu vejo é que é muito importante eles se sentirem parte do processo e serem parte do processo. Então, como eles acompanham muito tudo que está acontecendo, não é aquela coisa de muitos setores de uma empresa, como eles sabem, assim, está entrando tal cliente, vai passar pela operação, depois vai para a produção, isso, como eles estão vendo como isso está acontecendo, eu acho que isso faz com que eles entendam o tempo das coisas. Uhum. É claro que a gente quer que eles cresçam, mas não é exatamente numa promoção, entendeu? Na Óbvios, de fato, a gente é muito vertical. A gente tem dupla de trabalho, mas não é exatamente uma ideia, promover que alguém vire a chefe de conteúdo. Assim, a gente tem líderes criativos, e cada um no seu nível de senioridade e atendendo cada nível de cliente também. Mas eu não vejo tanto isso, assim, mas eu vejo um desespero pelo agora, né? Que eu falo que, assim, é o exercício diário de acalmar os ânimos. Às vezes eles estão mais desesperados do que eu, assim. Eu falo, gente, calma, vai acontecer na hora certa, vamos fazer tal coisa, vamos, sabe? Tem que um pouco controlar essa geração dos aplicativos, sabe? Que tudo ficou muito desesperado. Então, eu vejo mais isso, assim, uma ansiedade forte, mas não dentro da carreira, assim. Sim. Mas eu vou voltar um pouco para a questão de criar essa cultura certa, né? Que eu acho que é um pouco da nossa responsabilidade. Exatamente isso que eu ia trazer. Acho que é muito de setar assim, o tom, o passo, e eu acho que talvez isso seja o maior papel do líder de realmente ser o ponto de contato ali, até para setar essa velocidade, essa expectativa, quando tem que acelerar, quando tem que desacelerar. Exato. E rever prioridades, assim. Eu acho que, por exemplo, um reflexo para mim se eu estou fazendo um bom trabalho é ver como a minha equipe se trata entre eles. Tem os valores da Óbvios ali culturalmente, sabe? Porque, assim, como cultura para Óbvios, eu quero que as pessoas se tratem com respeito, com transparência, com empatia, essencial. E também que elas não se levem muito a sério, porque assim, eu me levo muito a sério, então eu preciso que elas tenham também esse tom acontecendo ali. Mas eu acho que uma vez que elas entendem esse lugar da cultura da Óbvios, é muito rápido quando elas entram, dificilmente elas vêm me cobrar algo que eu falo, nossa, não, você entendeu errado o que está acontecendo ali, sabe? Mas tem também, enfim, uma expertise de contratação que, putz, é muito difícil, né? Como que vocês contratam, gente? Vocês têm alguma dica? Eu acho que é o mais difícil aí do processo, sem dúvida, porque acho que a contratação certa já minimiza, acho que grande parte de muitas questões. Eu não quero nem dizer problema, porque não é problema. Muitas vezes é uma contratação errada por perfil, né? Mas dá a palavra ao Luiz aí, que está pensativo. Eu tô tentativo e eu tô morrendo de medo da toxicidade masculina, gente. Tô morrendo de medo por um delay interromper vocês também, mas eu vou seguindo e vou aprendendo. Eu acho que aqui a gente toca num lugar importantíssimo, que é, de novo, conseguir montar essa equipe. Existe uma questão cultural que eu acho super importante, né? O que você quer, quais são os valores, como a Marcela estava falando, quais são os valores que você quer para a tua empresa ou para a tua equipe, ou quais são os valores da tua empresa. No meu caso, eu faço parte de uma empresa maior. Eu tenho a ver com esses valores, não é à toa que eu estou lá há 5 anos, mas é óbvio que é importante. Mas aqui, gente, não tem como a gente não tocar nesse assunto que é fundamental, que é a diversidade.
Então, você estava perguntando, ô, Marcela, é muito esquisito se chamar de Marcela, tá? Mas eu vou tentar. Você estava Marcela falando... e Manu, então eu. Vou fazer Marcelo e Manuela, assim, uma coisa super... Não, mas não é fundamental a gente tocar e usar essa plataforma para falar disso agora. E todo mundo que está vendo, para quem é líder, para quem está buscando emprego, para quem empreende, a criação de uma cultura diversa é muito fundamental. Às vezes está no core da empresa, às vezes é você mesmo que cria quando você empreende, às vezes não está no core da sua empresa. Esse é o maior desafio que eu vejo agora e, honestamente, o maior desafio para um líder contemporâneo agora. A gente tem que pensar, né? Tudo que está acontecendo no Brasil agora, somos 3 pessoas brancas, exatamente por isso a gente pode usar essa plataforma para falar que a gente busca diversidade. Então, assim, esse é o meu maior desafio. Agora, a contratação, para mim, é única e exclusivamente sobre diversidade. E diversidade de tudo, né? De gênero, de orientação sexual, de classe, de etnia, de raça. Eu acho que esse é um momento muito fundamental. Esse para mim é o maior desafio que a gente tem agora. A gente tem muito que percorrer, e se isso não for de uma forma propositiva, ativa, não vai acontecer. Então, eu acho que esse para mim agora é conseguir montar um time de fato diverso pra caramba. Cara, graças a Deus, isso já é uma prioridade para mim há algum tempo. Então, como isso já é uma prioridade há algum tempo, eu falo orgulhosamente que a gente tem hoje 40% da Óbvias de pessoas negras, todas em cargos de criação e líderes criativos. Então, assim, dá para melhorar? Dá para ser 50%, 60%? Dá. Mas eu fico muito grata que, assim, essa bomba explodiu agora, mas isso veio com a gente. E quando a gente falou de felicidade feminina, sempre foi para ser diverso. Então, assim, entanto que, enfim, naquela segunda-feira que explodiu toda aquela coisa, a Elisa, que inclusive é uma diretora de arte negra da equipe, ela falou assim: Marcela, como vai ser bom você dormir tranquila hoje, né? Eu falei, acho que sim. Acho que eu sou uma das poucas líderes que vai dormir tranquila, assim, e vindo dela, enfim, em dobro, né? Acho que ainda tem um desafio, mas já faz um ano que assim, a prioridade de contratação da Óbvio são mulheres negras periféricas, até chegar em possivelmente um homem branco, que na verdade nunca chega, né? Porque sempre tem mulheres incríveis aqui. Exatamente. E eu acho que todo mundo precisa entender que tá tudo bem esses processos serem intencionais. E que bom, né, que a gente está conversando sobre isso e que a gente tem essa possibilidade de ser agentes transformadores aí para a gente dar espaço. E eu acho que quanto cada vez mais as empresas e as pessoas aceitarem isso, mais rápido a gente vai conseguir impactar. E muitas vezes eu acho que as pessoas estão terceirizando problemas e a gente estava acompanhando muito, assim, hora a hora, tudo que veio acontecendo dos últimos protestos. Vou pegar os últimos protestos como exemplo, porque a gente pode falar aqui sobre 1 milhão de acontecimentos, mas eu acho que, assim, fomentar o diálogo, é entender o que pode fazer, é aprender junto. E eu acho que isso é o mais legal de empresas também, como as nossas. Eu imagino que a gente tem 252 pessoas agora junto no Zoom aqui, e aí queria muito ouvir de todo mundo também sobre as suas empresas que trabalham, se tem processos intencionais, o que vocês acham, porque eu acho que é muito importante a gente ouvir nesse momento, e o que a gente tem acompanhado aí é muitas vezes um ataque sem antes tentar entender o que as empresas estão fazendo e muitas vezes até sugerir mudanças, porque, por exemplo, eu tenho certeza que muita gente ouvindo agora a Marcela falar disso da Óbvios vai pensar, mas então vocês estão tirando a oportunidade de outra pessoa. E não, eu acho que assim, é obrigação de todo mundo nesse momento, prezar assim, pela diversidade, acho que é o mínimo que as empresas podem fazer. E isso, assim, nem entrando no mérito da gente falar de resultados, acho que o Luiz pode trazer até mais estatísticas, assim, do quão plural a gente ter um time é melhor para a empresa como um todo, né? Eu acho que isso é um ponto fundamental. Gente, isso é uma premissa de inovação. Ainda mais, realmente, eu acho que é legal pra caramba vocês trazerem um exemplo de vocês. Marcela fala da Óbvios e ainda, infelizmente, é uma exceção, né? Que bom que tem gente tocando e preocupada com isso já há muito tempo, mas tem muita gente provavelmente aí, né, que está, ou às vezes em outras empresas maiores, onde isso não é uma realidade. A questão é muito simples. Além de ser uma perspectiva humana e da gente conseguir quebrar questões estruturais, históricas do mundo e do Brasil, né, tem muito tempo para a gente cobrir, tem uma parte fundamental que é a inovação vem da diferença. A inovação vem da diversidade. É isso. Não existe
como um grupo específico trancado numa sala vai conseguir decidir para um público muito maior e com certeza muito mais diverso. Quanto mais pessoas diferentes você tem dentro de uma rede, vou falar de uma rede que é sobre plugar hoje em dia muito mais, né? Mais diverso vai ser aquele pensamento e mais poderoso vai ser o que você vai colocar no mundo. Isso para mim é muito fundamental. A IDEO, por exemplo, que lá atrás falava muito lá do design centrado no humano, eles tinham uma metodologia que eu achava demais, que eles chamavam de The Weird Chair, a cadeira esquisita, estranha, que era sempre que eles falavam de algum tema, eles botavam alguém completamente diferente, porque essa pessoa tinha uma visão que não era viciada, né? E era ali que vinha a solução dos problemas. Isso, para mim, é a prova cabal de que a inovação e o sucesso nessa história vem muito da diversidade. E para mim, era importantíssimo a gente levantar esse tema. É isso. Super, super. E eu me lembro de não sei se foi o podcast que eu participei contigo, Marcela, do Confia na Quarta, se tiver alguém da Mary Kay aqui assistindo, a gente já falando, marca querida, acho que pela Óbvios e pelo estilo da Look. Estava falando de alguns casos de reuniões que vocês já passaram com alguns clientes que muitas vezes quer se comunicar para as mulheres e tem um board que é 100% masculino, então eu acho que também é legal a gente trazer muito um ponto do papel da liderança feminina, né? Eu acho que a gente trazer o papel da mulher na liderança também, e falando de diversidade, a gente está falando aqui para um público, pelo menos da Óbvios, do Push, é majoritariamente feminino, então acho que é um ponto também bem válido para a gente trazer, para ouvir a opinião de vocês. Eu acho, Manu, bom, me dá a mão, né, amiga? Porque, assim, ser líder mulher... Eu tenho, inclusive, uma teoria, assim, que eu venho desenvolvendo aí, que, assim, eu acho que a gente vem de uma geração de pais que falharam muito. Então, de meninas tiveram casas em que o pai era o líder e que a mãe ali estava, enfim, numa outra posição. E que eu acho que a gente leva isso para todos os nossos lugares. Então, assim, para mim, eu sempre tive assim, quem mandou na minha casa sempre foi minha mãe, a minha avó sempre mandou na minha casa. Então, assim, ter uma mulher como líder não tem uma surpresa para mim. Mas eu acho que, como a gente tem essa situação ainda muito patriarcal no Brasil, eu acho que isso a gente leva da educação para fora e é muito difícil ver uma mulher mandando. E aí, gente, desculpa, tem hora que é para botar ordem, tem hora que é uma mulher ali falando o que a sua empresa deveria fazer. É isso. Eu já passei por situações que não dá para começar. Mas, assim, de homem, assim, não conseguia ouvir a minha apresentação de uma proposta criativa para a linha feminina de uma marca bem grande, ele não conseguiu ficar sentado. Ele batia o pé no chão, assim, começou a dar uma aflição nele. Então, assim, é muito incômodo. Eu acho que para os clientes, porque acabou o jogo de golfe, né? Vai ter que ser negócio do jeito que é negócio por negócio. Então, acho que acabou o jantar, acabou... Não, a gente estou aqui para te apresentar uma proposta para falar com mulheres. Você consegue aceitar que eu, como mulher, talvez saiba mais do que você como homem? O seu ego vai permitir isso? Eu acho que é o desafio de praticamente todas as minhas reuniões. E da porta para dentro, a gente tem uma segunda questão, que assim... na verdade, é um clichê, mas é verdade. O homem, quando é firme, ele é um grande líder. A mulher, quando é firme, ela é uma grossa. Eu e o Luiz, a gente pode perfeitamente falar a mesma frase, a gente vai ser entendido completamente diferente. A mulher é chiliquenta, é louca, eu acho que assim, e aí tem aquela coisa, um pouco desse lugar até maternal mesmo, sim, que a gente leva. Então, assim... a gente precisa se acostumar, e por isso que a gente tem que ter mais mulheres negras, mulheres negras líderes, mulheres brancas, mas que sejam líderes. A gente precisa de mulheres líderes, porque a gente precisa criar novas referências do que é uma pessoa liderando uma equipe, o que é essa pessoa apresentando uma ideia, porque assim, sem as novas referências, as pessoas que vão entrar no mercado, elas não vão respeitar. E eu acho que tem uma certa romantização da geração Z entrando no mercado, mas eu acho assim, acho que eles vêm um pouco mais preparados para isso. É a minha sensação, primeira coisa que eu vejo, assim, a questão de gênero, se tudo der certo, começa a morrer nessa geração. Eu sinto que eles estão bem preparados para terem líderes femininos.
Eu sinto que é uma geração com mais repertório, né, Má? E eu sinto muito isso, né? Que é uma geração que tem, porque teve acesso a tudo, você até brincou que é a geração dos apps, né? Tem um lado muito positivo. Eu boto muita fé em quem é muito mais novo que eu, na verdade. Eu boto muita fé, porque é uma geração cheia de recursos. Tem, obviamente, um lado negativo, que é a questão do tempo, que a Marcela estava até discutindo, mas é uma geração cheia de recursos. E uma outra coisa que é fundamental, eu sempre falo isso, uma geração, e óbvio que eu estou generalizando aqui, ela é filha do seu tempo. Ela é filha do momento que ela nasce, que ela cresce, se constrói como indivíduo, como consumidor, como cidadão. E essa geração que está chegando é uma geração que cresceu com um mundo que já não estava perfeito, que já estava meio quebrado. Quem nasceu no final dos anos 90 no Brasil, por exemplo, pegou toda essa década que foi uma década muito turbulenta. Economicamente, politicamente, eu não preciso nem dizer, não vou entrar nesse juízo de valor aqui, mas é uma geração que já entendeu que as coisas não vão ser fáceis. Então, é uma relação que desde o começo consegue refletir. Peraí, é isso mesmo? E questionar. Por que só tem que ter líder homem? Por que não tem mulher preta no poder e na liderança? Por que não tem mulher lésbica? Enfim, tudo isso hoje em dia é uma geração que questiona muito mais. Isso também é uma sensação minha e pelo que eu estudo, não sei se vocês concordam. Não, eu concordo. Eu sou muito otimista também, então eu realmente acredito muito aí que vai ser a geração que vai, de fato, promover grandes mudanças. E tem muita gente mandando pergunta e concordando e pedindo também para a gente falar mais sobre isso de diversidade na liderança, mas perguntando, que eu acho que esse é um ponto legal da gente trazer, se vocês têm alguma dica, quais as estratégias que as pessoas podem ter para fomentar essa diversidade e essa virada de chave nas lideranças das suas empresas, porque muitas vezes a gente está falando aqui, a gente sabe que são empresas que são uma exceção, né? Então, assim, hoje, para quem está assistindo, por exemplo, que trabalha numa corporação que a gente sabe que tem, às vezes, valores e mindset, assim, uma coisa muito mais antiga, né? Então, assim, o que vocês falariam, assim, para que essas pessoas possam conseguir virar minimamente, assim, agentes transformadores de mudança dentro dos seus ambientes de trabalho, né? Porque eu acho que isso é uma coisa legal da gente trazer também, que a mudança tem que partir cada vez mais, pelo menos é o que eu acredito, queria ver vocês, de todo mundo, né? Então, eu acho que não tem mais que a gente olhar para o líder, que assim, é a pessoa que está ali dizendo e comandando, lógico, eu acho que é muito um papel de um maestro numa orquestra, mas assim, todo mundo tem que participar e deve participar, é o que eu acredito, pelo menos, né? Não sei o que vocês acham. Eu concordo totalmente. Na verdade, eu não sei opinar direito sobre quem está em grandes corporações. Deve ser muito difícil, mas eu acho que tem que cobrar os gestores. E tem que, por exemplo, dentro da Obvious, a gente formou a Bruna Cambrai, ela chama de Black Obvious. Eles se organizaram e fizeram o Comitê Antirracista da Obvious, que é basicamente a equipe negra dentro da Obvious. Eu acho que deveria ser um must de toda a corporação, assim. Se você não tem gente suficiente para fazer um comitê negro, então você precisa melhorar suas contratações, sabe? Eu acho que você tem que ser capaz. E aí eu tô falando também de outras questões. Eu acho que também tem a questão das pessoas trans, eu acho que tem várias lutas para a gente adicionar nessas camadas. Mas falando especificamente dessa luta de mulheres negras, especialmente quando eu falo como óbvias, eu acho que tem que ser uma cobrança básica, entendeu? Um comitê antirracista tem que ter em todos os lugares, por exemplo. Então, se você não tem gente suficiente para formar, acorda, gestor, sabe? E, gente, eu acho que tem que cobrar a responsabilidade do RH, né? E o RH tem que parar de achar que você só pode contratar pessoas da faculdade XXX, porque, assim, na boa, a informação tá para todo mundo. Será que as faculdades realmente provam que aquela pessoa sabe? Que, assim, a última coisa que eu olho hoje é onde a pessoa estudou. Eu quero vivência, eu quero sede de curiosidade, sabe? Exatamente. Eu acho que... Desculpa, mano. Desculpa, pode falar, Luiz, depois eu... Não, por favor, vai lá. Não, eu ia falar sobre isso do estudo mesmo, assim, porque eu acho que cada vez mais a gente vai ter depois, mais para frente, uma conversa sobre o futuro da educação também. E pelo menos o que a gente vê assim no Estuda e no Push, cada vez mais a faculdade, essa coisa formal, e aí as pessoas ficam procurando, eu quero uma pessoa que vem da faculdade X.
eu acho que é cada vez menos obrigatório, menos necessário, e a gente tem pessoas que nem foram para a faculdade e a gente vê assim, é vivência, né? Eu acho que nada substitui. Eu acho que tem um ponto muito fundamental da gente entender que ainda, e uma coisa que a gente tem que se tocar, o ensino superior ainda é um privilégio no Brasil. Só que a questão é que responsabilidade, criatividade, talento, ele está em todos os lugares, né? Nem sempre ele está só na universidade. Isso é um ponto importante. Ainda é um lugar privilegiado. Não é à toa que tem menos gente preta na universidade, tem menos gente trans na universidade, porque é uma questão estrutural. Então, esse talento ele vai estar em todo lugar. E para quem perguntou sobre especificamente como criar uma cultura diversa em grandes corporações, que eu sei que é muito difícil, acho que o primeiro ponto importante é você fazer uma sensibilização. Primeiro, escuta, aprende. Então, você ter, por exemplo, programas onde pessoas de diversas, de fato, a gente está falando aqui muito mais de uma questão étnica, racial, mas como a Marcela falou, é sobre interseccionalidade. Aquela palavra lindíssima que fala sobre as diversidades dentro das diversidades, né? Não dá só para a gente falar, por exemplo, e eu não sei se eu estou falando da forma mais correta, mas, por exemplo, obviamente, dentro do feminismo existem várias pautas. Dentro da questão LGBTQIA+, você tem várias pautas. Segundo, desculpa. Eu tô com uma questão técnica. Um segundo. Que mistério, Marcela, o que houve? O meu computador tava acabando a bateria. Desculpa, perdão. Rolou. Olha, de problema técnico eu entendo, amiga. A gente já tá bem, exato. Gente, eu ia cair. Tô com um contato na tomada. Marcela saiu da sala. Ela saiu da sala. Eu ia só embora, ia aparecer um climão, né? Chega! Não concordo. Luiz veio. Vou embora. Chega. Mas eu acho que é isso, essa questão da interseccionalidade. Então, a primeira coisa que eu recomendo, inclusive, para os meus clientes e tento fazer lá dentro é aprender. Então, um momento de sensibilização. Exatamente o que a gente estava falando de que um líder não é expert, é exatamente pelo fato da gente saber que a gente não sabe sobre tudo, nunca saberá. Tem muita consultoria, a gente tem consultoria de diversidade pra caramba, sabe? Do universo LGBTQIA+, tem milhões de lugares que ensinam e vão para as empresas para falar sobre isso. A primeira coisa é a escuta e a segunda coisa é ativamente busca a contratação dessas pessoas. E saber também que quem tá ali na grande corporação, nas equipes já contratadas, tem que saber receber essas pessoas bem. Né? Porque às vezes essas pessoas são expurgadas por uma questão de um preconceito velado ou que ainda está dentro da gente. Então é saber... Sim, é verdade. Não adianta só contratar e não ter preparado uma cultura que receba essas pessoas. Você tem toda razão. Tem uma experiência, inclusive, de uma pessoa da minha equipe que foi trabalhar numa grande agência, num desses programas de diversidade, passou 4 meses almoçando sozinha. Então, assim, não, é uma questão muito, de novo, estrutural e que está há muito tempo dentro da sociedade como um todo, dentro da gente, todo mundo é preconceituoso. Então, conseguir quebrar isso, mas preparando, que não adianta você também conseguir sensibilizar, ativamente buscar, tem consultoria que faz isso, já disse, mas se você não conseguir receber. E acho que isso é um ponto importante. A gente tem que estar muito aberto a conversar, mas muito aberto a ouvir. E eu acho que uma característica assim que eu acho que é muito importante para líderes, né? Então a gente falando aqui para futuros líderes que já estejam nos ouvindo aqui, aprender a desaprender. E eu acho que isso é muito importante também, a gente entender que a gente veio de um lugar que muitas vezes a gente tem que desaprender tudo aquilo que a gente aprendeu para aprender de novo e tá tudo bem. E eu acho que isso vai ser um ciclo eterno, né? Então às vezes a gente vê hoje, falando de negócios, a pessoa tá tão ali, eu faço isso e sempre deu certo, sempre vai dar. Tipo assim, o mundo mudou, então assim, que bom, mudou e vai mudar muitas vezes para melhor, porque somos otimistas, mas eu acho que é uma característica que é muito importante. E lendo aqui um pouquinho das perguntas, tem muita gente mandando, vou trazer uma aqui que eu acho que foi bem legal, perguntando para a Marcela, mas acho que de uma forma geral é importante a gente falar. Estou perguntando se a Marcela já teve algum preconceito pela idade de montar uma empresa muito nova, e se tem algum preconceito nesse sentido. E até recentemente eu fui numa palestra que foi muito legal agora não vou me fugir o nome, mil perdões, aqui, o diretor de marketing dessa empresa, estava falando sobre esse preconceito etário, digamos assim, né? Que ele já estava assim, ele pensou, eu estou perto
de uma idade X que eu vou começar a ser tirado do mercado. Então, assim, Total. hoje, cada vez mais, né, para liderar, nunca se é muito novo, lógico que existe o fator experiência, que é insubstituível, né, de vivência, mas eu acredito que nunca se é muito jovem ou muito velho para se liderar. Eu queria ouvir de vocês aqui o que vocês acham. É verdade, né? É legal você falar isso, porque ela, não sei se foi um homem ou uma mulher, na verdade, que perguntou isso. Deixa eu ver agora. Sobre a minha idade. Não sei quantos anos essa pessoa acha que eu tenho. Vou levar como elogio. A questão da idade. Muito skincare, amiga, é muito skincare. Ela tem 90 anos, na verdade, gente. Essa pele é uma maravilha. Muitas dicas de beleza. Foi A a... Marcela- Agora eu não vou saber. Foi a Raquel Correia. Foi a Raquel Correia. Então, Raquel, não sei quantos anos você acha que eu tenho, mas foi sim uma questão, porque quando você já é uma mulher, né? Então, eu fundei a Óbvias com 25 anos. E então, em muitos momentos era assim, não dá para confiar nessa menina, né? Quantas vezes eu fui chamada de menina? E assim, é a maneira de sabe, te colocar num lugar como se assim, você não entende disso ainda, sabe? Senta lá, sabe? Eu lembro que teve uma vez, inclusive, que eu fui apresentar para uma pessoa, enfim, do mercado. Não, a minha ideia é que essa agência também seja mídia, porque a gente vai tanto produzir quanto a gente pode veicular. Uhum. Ai, fofa, isso não vai dar certo. Não é assim, porque são dois. Deixa eu te ensinar. São dois gêneros diferentes. Vai ser, olha, vou te falar uma coisa, acho melhor você não ir assim. Então, assim, não acho que eu sofri um grande preconceito, mas foi muito. E eu admiro a Marcela. Agora eu vou fazer 30, né, mês que vem, então já não sou mais tão jovem nesse lugar. Mas eu admiro a Marcela mais nova, que confiou muito. Eu confiei muito no que eu acreditava, sabe? Não acho que é um preconceito realmente grande perto do que as outras pessoas passam, né? Por favor. Mas eu acho que quando você é mais nova, você tem que ter o dobro de confiança no que você... Eu acreditei muito no formato da Óbvias, assim, eu botei... Eu sou um pouco teimosa, né? Eu tenho Marte em Touro. Mas eu beirei a teimosia, assim, falei, não vai ser isso. E agora tá rodando e tem várias empresas com esse modelo de negócio agora. Mas é legal isso que você falou, Manu, porque de fato, né? Agora fazendo 30, eu já vejo um olhar assim, mas o que a Gen Z da sua equipe acha disso? Daqui a pouco eu tô velha. Marcela, você vai chegar lá, amiga. É difícil. Mas não é justo, né? Porque a idade não é sobre número. A idade é mindset. A minha mãe é uma das mulheres mais jovens que eu conheço. Então, assim, já tá chegando outro preconceito, como se eu não pudesse estar conectada porque eu tô fazendo 30 anos. Então, olha que injusto. Então, qual que é a idade certa? Ou não tem? Ou vocês não querem que a gente esteja lá? Esses dias a gente estava falando sobre uma ação que a gente vai fazer, a gente vendo quem é que vai participar da ação. Eu falei, gente, mas a gente precisa de uma mulher mais velha. E aí uma das meninas falou, não, mas tem tu. Aí eu falei, obrigada. Mas é real. Eu acho que essa pergunta, Marcela, não vai dar. É Manu e Mar, não vai dar. Tá. Mas essa pergunta, Mar, ela é muito boa. Qual é a idade certa? E melhor, qual é a idade certa para liderar, né? Que é o nosso papo. A questão, então, de novo, eu acho que a nossa geração, especificamente, que é essa galera que está chegando nos 30 e poucos, 40 anos, é uma geração importante porque ela foi criada com esse estigma do que é carreira, do que é sucesso, do que é liderança, do que é equipe, a hierarquia bonitinha de você ser estagiário num lugar até você virar CEO, a impossibilidade total de empreendedorismo. E eu acho que essa geração, especificamente dos líderes atuais, dos líderes mais novos atualmente, é uma que quebrou muito esses aspectos, né? Antes de idade certa para liderar, 40, 50 anos, porque você já tinha passado já tinha virado expert tanto tempo naquela empresa, dominava aquele assunto, da logística até o marketing, e aí você conseguia falar com propriedade. Hoje em dia, a propriedade, a gente falou tanto sobre isso, hoje em dia a propriedade não vem só de um diploma, ela não vem só de experiência, a propriedade, ela vem do seu interesse e do quanto você vai atrás. Educação não é só formal. Justamente essa geração dos apps teve talvez o que a gente não teve. Eu tive uma enciclopédia. Essa geração tem o Google.
que é absolutamente tudo, e dá muito mais capacidade. Então, é isso que é o mais importante, é o repertório, né? Versus um diploma, versus anos numa empresa, é isso que é mais fundamental, e é assim, inclusive, que as equipes e redes atuais estão sendo montadas, por repertório, e não necessariamente só por experiência ou diploma. E eu acho que isso sobre repertório é muito importante, da gente estar muito aberto a aprender e ir atrás de conhecimento, porque muitas vezes a gente fica com essa ideia de que a educação formal, então, não fiz uma faculdade. A gente tem tanto conteúdo, né? A gente, meu Deus, assim, dá para aprender tanto hoje indo atrás do YouTube, aulas e cursos e 1 milhão de coisas. Então, assim, realmente, eu acho que tem... Pensando de quando a gente ingressou no mercado de trabalho, quem está começando agora, acho que tem passos, já começa numa dianteira, acho que muito grande, assim, do que da época que a gente começou, da época, aquela que fala que tem já 1000 anos. Mas é isso, na verdade é isso. Uma graduação é incrível, mas ela não é a única possibilidade. Ainda mais quando a gente entende que o ensino superior é um privilégio no Brasil. E eu acho que é esse que é o ponto legal, né? E é ali que você vai trazer diversidade, buscar os talentos em lugares não óbvios. E é muito difícil ainda, porque a gente ainda fica com aquele KPI, com aquela métrica na nossa cabeça, né? De que tem que ter um MBA ou uma pós, etc. O importante, gente, é a educação. O importante é o repertório. A educação liberta, ela dá autonomia. E é ótimo ter um líder. Essa foi uma pergunta, inclusive, onde vocês contratam e encontram esses talentos diversos, né? Falaram aqui, quem foi? Deixa eu ver, desculpa. Joyce. Onde a Óbvio encontra esses talentos diversos? Parece que todos são sempre iguais nos processos seletivos, sempre dentro do padrão comum, que não faz mais sentido. Olha, hoje a gente tem alguns grupos no Facebook específicos de publicitárias negras, mulheres. A gente tem também os grupos de publicitários negros. Tem também o próprio MOOC, que às vezes faz consultoria para contratação. Tem empresas focadas nisso. Então, tem muita gente. E gente legal. Mas hoje, como a gente já tem uma equipe mais diversa há um tempão, é muito por indicação mesmo. E aí indica, a gente entrevista, enfim. Eu não passo dificuldade para contratar uma equipe diversa, gente. Eu realmente acho que tem que sair de alguns KPIs aí. Mas mesmo assim, eu não sei. É um pouco conflituoso para mim, porque já faz algum tempo e a gente, na Óbvias, é um esforço porque é uma prioridade, mas não é difícil. Para mim. E para quem enfrenta dificuldade, tem consultoria, né, Mark? Eu acho que esse ponto tem consultoria, tem muita gente buscando e criando essa mediação, né, entre talento e principalmente grandes empresas. E eu acho que quando a gente fala de diversidade, eu acho que tem um outro ponto interessante que eu sempre coloco também, que além de falar da diversidade interseccional, é você entender também que os talentos não óbvios, de novo, a gente falou da diferença para a inovação. Na minha equipe, por exemplo, tem chefe de cozinha, tem gente formada em ADM, em propaganda, eu fiz design, né? Mas assim, eu amo falar que, na verdade, de novo, é sobre o repertório e os skills daquela pessoa, né? E isso, de novo, você não vai encontrar necessariamente naquele processo bonitinho, como a gente tinha lá atrás, lembra? Todo mundo, acho que pelo menos a gente tem 35 anos, a gente sabe aqueles processos que tinham, lembra? Que tinham milhões de inscritos e era aquela coisa bem arroz com feijão. Você não vai encontrar diversidade ali, realmente, mas existem outros caminhos. E estão pedindo dicas. Que dicas vocês dão para lidar com a resistência à diversidade de líderes com mindset mais conservador? Que, com certeza, como eu falei antes, nós trabalhamos em empresas que não são, acho que, parâmetro, né? Acho que da grande realidade. Então, eu tenho certeza que muita gente aqui vai conversar com seus gestores e deve ter alguma resistência. E estão falando que acham difícil quebrar essa barreira, muitas vezes por insegurança e um medo de ser repreendido, que a gente já consegue até entrar em outro tópico que tem tanto internamente quanto externamente essa cultura do cancelamento e de repreensão. Então, acho que é um ponto muito legal da gente trazer, porque com certeza muita gente gostaria de poder ajudar mais e falar mais sobre isso nas suas empresas, mas tem medo de ser repreendido. Então, não sei que dica vocês dariam para lidar com essa resistência. Olha, eu acho que pega os cases das empresas que foram canceladas na semana passada. Eu fiquei abismada. São as empresas que eu admirava muito, que eu achei que elas estavam falando da porta para fora, que eu achei que elas estavam fazendo da porta para dentro.
Se a gente tem essa cultura tão colonizada, então também entenda que isso está acontecendo agora nos Estados Unidos, é uma questão de tempo até vir aqui, das pessoas cobrarem as empresas, de falar, legal o seu post no feed, mas quantas pessoas negras trabalham aí? Quantas mulheres negras são em cargo de liderança? Então, assim, se não é pela boa vontade dos líderes, entendam que as empresas vão ser cobradas e elas podem ser canceladas. Elas podem ser canceladas. Eu acho que tem um ponto importante aqui também, da gente entender os processos de cada empresa, né? E os esforços de cada empresa. Porque, de novo, existe uma questão estrutural óbvia e o Sidaluc são pontos muito fora da curva. Até WG, eu sou o único líder homem eu sou o único líder homem, por exemplo, da América Latina, e isso me dá muito orgulho. Mas a questão é, se alguma empresa não está lá, entenda e cobre os processos. O que você está fazendo, então, para mudar essa história? Eu acho que é importante. Porque, de novo, nem todo mundo nasceu com esse DNA já contemporâneo que devia ser atemporal. Então, o que você está fazendo? Você está fazendo um comitê? Você está aprendendo com isso? Você está transformando o seu processo de contratação? A cultura do cancelamento, e a gente já discutiu um monte, eu e a Marcela também já discutiu um monte, ela é super importante. É importante que você tenha vozes, né, que são vozes mais bélicas, digamos assim, né, mais altas, porque senão você não quebra as coisas, né? Historicamente a gente já aprendeu isso. Mas a cultura do cancelamento, para mim, é um reflexo ainda de uma sociedade que é como se tivesse que ir de um extremo a outro. É tão grande o que a gente tem que percorrer que a gente precisa, às vezes, dar uns movimentos um pouco maiores para acontecer. Mas a partir do momento... chegar num equilíbrio que num mundo ideal, a gente foi muito para um lado, tem que ir muito para o outro para poder chegar num equilíbrio saudável, acho que, né? Porque eu acho que a gente veio acompanhando essas últimas semanas as empresas canceladas e compartilho da mesma opinião, empresas que eu admiro muito, e aí da noite para o dia a gente vê escândalos que nunca ninguém imaginou e ao mesmo tempo tem que olhar tudo com muito cuidado, porque ao mesmo tempo hoje é uma cobrança que muitas vezes as pessoas que estão ali cobrando não sabem nada sobre a empresa e vem uma avalanche de comentários que muitas vezes vão ter um dano na reputação da empresa, dos profissionais, que isso está escrito e aí depois, se é mentira ou não, muita gente já leu, então acho que também tem que ter essa responsabilidade maior de não se esconder atrás de uma tela para ir fazendo comentários que quiser, porque são pessoas, né? Eu acho que assim, acho que o diálogo construtivo sempre vai ser bem-vindo. Não sei o que vocês acham nesse sentido também, do que vocês têm acompanhado e... Não, é muito delicado, né, Manu? A gente, inclusive, já conversou muito sobre isso, porque pode ser uma pessoa que vai fazer um comentário sobre uma empresa, de uma experiência que ela teve lá, que foi pessoal, que não foi tão boa, e ela pode destruir, sei lá, a reputação inteira de uma empresa, né? É muito complicado, e eu acho que as pessoas têm que ter muita responsabilidade no compartilhamento desses cancelamentos, né? Acho que a gente teve o caso na semana passada, que não vou entrar em detalhe, mas do PC Siqueira, e que, assim, até que se prove o contrário, tem que tomar muito cuidado, que você pode destruir a vida de uma pessoa, né? Mas, acho que nesse caso que a gente está falando aqui, o que eu vi lá fora, que eu achei, assim, foi honesto, assim, foi assim, empresa tal, que tinha um termo que eu esqueci. Mas era um termo assim, quero saber, show me your numbers, assim, mostre-me seus números. E aí as empresas mostraram os números. E aí começaram a vir experiências muito ruins, né? Porque tem coisa que é experiência pessoal. Mas tem coisas que eu li no Twitter semana passada sobre essas empresas que eu fiquei abismada, assim, que não tem muito... E aí eu vi que algumas empresas tentaram retomar postando normal, como se não estivesse acontecendo, e as pessoas falando, gente, desculpa, não é a hora. Puxando isso para o tema liderança, que um dos casos que eu vi, dos vários, né, que a fundadora da empresa, a líder, estava falando, gente, então assim, eu fiz isso, estou me retirando por esse motivo, então assim, cancelem a liderança e não cancelem a empresa. É possível desvincular a liderança da empresa, quando a empresa da pessoa pode ser mais difícil, mas eu acho que hoje não, sempre, né? As empresas são feitas por pessoas e pessoas erram e muitas vezes pode ter uma liderança errada na frente da empresa e aí essa cultura do cancelamento vai cancelar a empresa inteira e são dezenas de milhares de empregos junto. Então, acho que é mais delicado nesse sentido e como vocês veem o papel da liderança nesse sentido também, de trazer a diversidade, de responder pelos atos
que estão sendo cometidos no momento em que está sendo liderada por essa pessoa, né? Eu acho que só tem um ponto importante que o cancelamento, ele também pode ser a cobrança por mudança. Eu acho que isso que é importante, porque, de novo, a gente está numa sociedade extremamente preconceituosa. Olha o que vocês falaram do relato de vocês sendo líderes mulheres. Né? A Marcela estava falando do cara que não conseguia nem ouvir. Ela fala, é um negócio muito maior. E se você vai para empresas grandes, é maior ainda. Então, é sobre, para mim, cobrar mudança especificamente. Né? Então, o que vocês vão fazer para reverter essa situação? Eu acho que isso é uma solução que ainda é combativa, mas é produtiva, porque muda, me mostra o que você está fazendo, quais são as possibilidades. Eu acho que isso é um ponto fundamental, na verdade. E a tua outra pergunta, Manu, era sobre o que fazer... me perdi Não, agora. acho que como os líderes têm que responder nesse sentido, e a responsabilidade do líder e não da marca como um todo, muitas vezes, né? Porque, e aí fizeram até perguntas disso, um líder, o papel do líder, pessoa jurídica e pessoa física, cada vez mais é muito difícil de desvincular. Ninguém é uma pessoa no mundo pessoa física e outra pessoa, ninguém tem caráter pessoa física e não tem caráter pessoa jurídica. Então, acho que não tem como separar essas coisas do papel, né, pessoa física e jurídica, mas tem como separar o líder da empresa, porque às vezes é uma liderança errada que está ali tomando as decisões também, né? Ou que tomou uma decisão errada, né? Eu acho que tem isso. E eu acho que, no fim do dia, a gente falou tanto sobre o que é ser um líder, o que é ser um líder contemporâneo. E, além de mostrar um caminho, ser um ponto de confiança, ou saber montar uma equipe diversa, que foram vários pontos que a gente tocou aqui, também é esse de conseguir ser tanto um backup para a equipe, quando se fragiliza, por exemplo, quanto estar na linha de frente para assumir erros e conseguir... retratar esses erros, que seja, não sei o que a Marcela acha. Eu acho que talvez seja um dos atos mais difíceis. Talvez eu saiba de quem está falando, mano. Mas eu acho que é muito difícil de desvincular, mas é essencial que alguém assuma a responsabilidade, que as empresas são feitas de pessoas. Se eu desconfiasse que estava tendo algum ato de racismo dentro da Obvious, tomaria, assim, eu ia agir o mais rápido, assim, mais do que rápido, ia ser um desespero, entendeu? E, desculpa, também a gente falou sobre ser um bom líder, é você entender a cultura entre os funcionários, não é você só olhar para eles quando você quer dar um feedback ou quando você quer algo deles. Você tem que observar como eles estão se tratando, como está sendo a dinâmica entre eles, para entender se isso pode estar acontecendo. Eu já tive, enfim, um caso super difícil de uma pessoa que trouxe uma cultura de fofoca para dentro da Obvious e, assim, não importa se a pessoa, o quanto ela é talentosa, isso não vai ser tolerado aqui. E olha, eu tô falando de fofoca, tô falando de racismo, cara. Porque tem ali o liderar porta para fora, mas o liderar porta para dentro, eu acho que é o mais importante ainda de entender, de fato, o que está acontecendo no dia a dia, porque é isso que pode ruir uma empresa, né? Você tem que dar um exemplo para as pessoas que estão ali. Você tem que ser um gestor que fala assim, não, calma, isso aqui eles não toleram. Então, assim, não vai dar para fazer uma coisa dessas. E eu duvido que uma líder, que se eu achar que é quem você está falando, não tivesse visto isso acontecer. Fez vista grossa, né? Sim. Eu acho que tem uma questão de criar um ambiente seguro, de um ponto de vista até de saúde mental. Eu acho que tem essa questão de cultura que vocês estão trazendo, que é fundamental, mas hoje em dia, exatamente pela cultura do cancelamento e todo o preconceito e tudo que a gente vive, criar que o líder, principalmente, consiga ser essa pessoa que dá esse ambiente seguro, onde é possível dar feedback, onde diversas coisas não são toleradas, onde eu posso falar o que eu quiser e eu vou ser ouvido. Isso é difícil pra caramba, vocês sabem disso, né? Talvez não nas nossas bolhas, mas vai para o mundo. Tava todo mundo falando, cara, como é que eu consigo falar de diversidade para o meu gestor se eu tenho medo de retaliação, né? Então, eu acho que para futuros líderes e líderes que estão ouvindo a gente, essa criação de um espaço seguro, não só do feedback, mas onde todo mundo pode falar, onde você pode ser questionado, a gente falou tanto disso, mas questionado pela sua própria equipe, não acho isso.
Eu, na verdade, eu amo quando a minha equipe fala isso para mim, e eu falo, tá, então me mostra o ponto de vista e me ganha. Eu falo isso, sabe? Me E que ganha. não, desculpa, é a criação de um monstro, né? Você criar uma equipe que não discorda de você. Exato! Mas, gente, isso é a realidade, gente. A gente tá falando aqui de uma bolha. Isso é uma realidade danada. É insano, né? É Porque aí eu insano. acho que não é, daí não está sendo bem feito um bom papel de um líder. Aí é um chefe que está ali passando ordem, É né? um Eu acho que é ditador. isso. A liderança tem que fomentar essa troca, né? Porque, como a gente falou, ninguém faz nada sozinho. Então ali a gente as pessoas têm que discordar, porque com certeza do conflito interno podem sair, podem não, e normalmente é de onde saem as melhores soluções, desse conflito no bom sentido, né? De discordar, de trocar, de realmente repensar as coisas, porque senão é uma pessoa tomando a decisão e todo mundo seguindo, é até desestimulante, né? Eu acho que passa também por uma habilidade, não sei, de fato, de como líder você admitir que você não sabe. Eu acho isso uma das grandes falácias, como se o chefe, líder, que seja, tivesse que ter todas as respostas. Tudo bem, você é o ponto de apoio. Claro que, assim, quando as pessoas tiverem uma dúvida, elas podem ter você. Mas não achar que você vai ter todas as respostas e ter esse lugar até de humildade, assim, de, cara, não sei. É, humildade intelectual, né? E eu acho. É, eu acho que tem essa questão da humildade intelectual é difícil, e aí eu acho que seria muito legal aqui a gente tocar num ponto. A gente na WGSN fez uma pesquisa grande faz um tempinho com o LinkedIn sobre o futuro do trabalho. E aí a gente está falando para mim sobre um ponto fundamental desses profissionais do futuro. A gente fala muito que o futuro do trabalho ele é um futuro tecnológico, mas exatamente por ser tão tecnológico ele vai precisar ser mais humano, porque as máquinas não dão conta e olha, tem coisa que nenhum robô mimetiza. Se a gente fala de criatividade, principalmente, não tem como. E a gente está falando de profissionais e líderes que vão ter mais esses soft skills que a gente fala, que são essas capacidades humanas. A gente fala tanto, e é isso, a gente foi criado tanto achando que a gente devia ser técnico, de ter os hard skills, de cumprir aquelas tarefinhas bonitinhas e saber o Excel, sei lá, sabe assim? E que aquilo era ser profissional. Hoje em dia, esse lugar e esse mindset não levou a gente onde a gente esperava que a gente deveria estar. A sociedade quebrada que a gente vive agora, os conflitos que a gente vive agora no trabalho, são exatamente um subproduto desse mindset de que você tem que ser técnico, de que você tem que saber, é dos números, é do curto prazo. Já não deu certo, gente. Isso já não funciona. Tem empresa ruindo por causa disso. Então, esses líderes novos são esses líderes com esses soft skills, essas capacidades como colaboração, saber conseguir de fato trabalhar em equipe, saber iterar, errar, prototipar as coisas, não achar que tem uma solução só. Tem uma frase maravilhosa sobre isso, você estava falando muito de humildade intelectual, né, Mar? Do Alvin Toffler, que é um futurista, etc. E ele fala, eu amo essa frase, os analfabetos do século XXI não vão ser aqueles que não sabem mais ler e escrever. Os analfabetos do século XXI são aqueles que não sabem aprender, desaprender e reaprender. Então, é sobre continuamente admitir que você pode não estar certo, e provavelmente você não está, e conseguir trabalhar com gente, conseguir ser humano, sabe? E eu acho que essa é a diferença também de um líder, não vou nem falar o líder do futuro, o líder do presente aí agora, de realmente a gente estar mais vulnerável e falar que não sabe, porque eu acho que antes tinha aquela ideia também, a pessoa para ela liderar, ela tem que ser a pessoa que sabe tudo, e se coloca num pedestal e não tem a humildade de dizer que não sabe, né? Mas puxando um gancho que a gente já está se encaminhando para o final aí, passou muito rápido, queria, né, a gente está fazendo essa conversa por Zoom, então, óbvio, eu queria puxar para o lado tecnologia, queria ouvir de vocês sobre liderar, né, a liderança do futuro, virtualmente falando, dificuldades, o que vocês têm a falar sobre o tema especificamente, porque eu acho que não tem mais como fugir disso, né? A gente não sabe quando que o mundo vai voltar, entre aspas, porque voltar da forma que era nunca mais, a gente vai encontrar um novo normal, né? O próximo normal que a gente tem que ver o que vai ser, mas acho que não tem mais como fugir de liderar virtualmente. Nossa, isso é um tópico legal, né? Porque eu acho que a gente está tendo vários aprendizados. Óbvio, eu sempre trabalhou mais ou menos remota, então para mim não foi exatamente uma grande novidade, a gente teve só por um período no escritório. Mas o que eu vejo, assim, aí eu falo muito de gestores mais tradicionais, assim, muito de você, porque eu vi algumas empresas já voltando agora, assim, qual que é o desespero que você tem de ver seus funcionários sentados numa cadeira o dia inteiro, assim? Eu acho que é um certo controle. É você sentir que você está tendo controle sobre aquilo que eles estão entregando.
Quando você abre para um home office, assim, a Obvious faz parte da Flag e o Martini sempre falou sobre isso, do trabalho na nuvem, assim, já faz anos que a Flag é remota. Porque, assim, é você aceitar que você não tem controle sobre a produtividade, sobre o timing daquelas pessoas. E tá tudo bem, porque na hora que aquela pessoa for ser produtiva, ela vai ser produtiva. E não achar que você comprou todo o tempo daquela pessoa. Claro, tem a questão da hora mulher, que é como a gente chama na Óbvias, a gente sabe que tem essa questão. Mas, assim, se você precisa, depois do almoço, tirar um cochilo de 30 minutos para depois, de 2 da tarde às 4 da tarde, fazer um puta de um keynote, tá tudo bem, sabe? Eu acho que como líder, assim, você precisa, talvez até um certo desapego, sabe? E ao mesmo tempo, e o que eu tenho visto, e aí do lado dos meus amigos que são funcionários, dos gestores entenderem que não é porque tá remoto que a pessoa tá 100% disponível o tempo todo. Os horários ainda têm que ser, respeitados. A gente tem uma política na Óbvias, todo mundo sabe. Assim, todo mundo sabe que ninguém na Óbvias responde mensagem depois das 9 da noite. Mas as pessoas contratam a gente, aí eles ficam bravos quando a gente não responde depois das 9 da noite. Gente, desculpa, eu não falo só isso em palestra. É verdadeiro. Você acha que eu falo para ser bonito? É verdade, sabe? Não adianta chorar depois. A gente não, porque faz parte comercial, não respondemos depois das 9 da noite. Responde, lamento, sabe? Não adianta achar bonito, mas depois não, enfim. Mas o que eu quero dizer é que eu acho que tem 2 lados, sabe? Primeiro, aprender a respeitar o tempo das pessoas. E te garanto que as pessoas são mais produtivas em casa. Assim, é uma garantia o quanto as pessoas são mais produtivas na casa delas, no tempo delas, na comidinha delas, com o pet delas. Mas se certificar também nesse lugar de que as pessoas têm uma estrutura de home office. O que eu quero dizer? Esse ponto que eu ia falar, porque muitas vezes a gente vê as pessoas trabalhando em casa, dividindo ambientes com familiares, e tá com a família inteira em casa, muitas vezes tendo que dividir computador. Então, lógico, a gente está falando aqui para agora 184 pessoas, perdemos algumas no caminho, mas tudo bem, porque depois a gente vai botar no GTV e teremos muitas novas, mas das empresas equiparem as pessoas também para estar em casa, porque é muito cômodo todo mundo mandar, vai todo mundo trabalhar de casa e a pessoa não está preocupada se a pessoa tem um material, né? Uma coisa assim, mandar todo mundo e acha que vai ser uma coisa temporária. Agora, assim, o novo normal sendo isso, tem que equipar, assim, e cadeira, e computador, e quanto custa isso, né? Então, também, acho que existe um mito de que, todo mundo vai economizar, é mais barato deixar todo mundo, né, de home office. Acho que em partes, assim, e eu vi muito a equipe, a gente fez muito isso no Push e no Estudalu, e surpreendentemente as pessoas que a gente tem no escritório, tá em São Paulo, mas tá fechado lá, e todo mundo, sem exceções, quer voltar, mas quer voltar no modelo híbrido, que é o que a gente vai fazer, mas para 2021, porque 2020 não vejo uma volta, mas eu acho que é isso também, ouvir, né? Porque são os líderes tomando decisões sem ouvir o que de fato os funcionários querem e o que eles se sentem mais confortável, mais à vontade. Exato. Eu acho que o modelo híbrido é o ideal, mas eu acho que a Óbvias, na verdade, vai ser remota com poucos encontros. Eu acho essa questão do hibridismo é importante. Acho que concordo muito com a Marcela no sentido de que existe uma questão de produtividade gigantesca em casa, faz muita diferença. Normalmente, as pessoas são mais produtivas em casa. Concordo muito que de novo, tudo que a gente falou é quase como se a gente tivesse uma estrutura e um modus operandi anterior, né, sobre o que é estudo, sobre o que é academia, trabalho, sucesso, né, e a gente está quebrando tudo isso, né, a questão de sucesso, de que você tem que ficar, né, o tempo todo ali de estagiário CEO, e a questão de trabalho também. O que a gente está vivendo agora acelerou só um processo. A gente fala muito isso na WG, que o momento de isolamento e pandemia, isolamento e quarentena, aliás, sendo um privilégio, falemos sempre, né, nem todo mundo está vivendo isso, definitivamente, mas foi um momento que acelerou muita coisa. E uma dessas coisas foi a questão do trabalho remoto, né? E que já deveria ser muito mais óbvio. A gente falou muito dessa relação contemporânea de trabalho, que é sobre a nuvem, que era o que a Marcela estava falando, que é sobre plugar pessoas e ter uma estrutura menos hierárquica, menos inchada, né? Que sejam as pessoas certas para aquele desafio. E é muito difícil quebrar essa história, mas é possível. Acho que o único ponto importante, talvez seja um desafio, não sei se vocês estão vivendo isso ou não, mas que faz muita diferença, a gente é muito produtivo em casa, mas são importantes esses momentos de encontro.
eles fazem falta, né? Então, talvez o grande desafio desses modelos híbridos seja conseguir criar esses momentos corretos, onde estão todos produtivos, onde estão todos na mesma história, que vai ser um baita desafio, mas eles fazem falta, para mim, pelo menos. E eu acho que E eu tenho uma versão... Não, imagina. Eu falo só rapidinho que agora é difícil a gente pensar também, porque tá todo mundo remoto e aí as pessoas não aguentam mais estar em casa, mas porque fora do horário de trabalho, as pessoas seguem em casa. Então é diferente também quando a gente tá, né, de home office, mas de noite pode encontrar os amigos. Então dá uma leveza da pessoa poder sair, trabalhar de casa, ser produtivo em casa e aí poder ter, né, uma vida social. Então acho que muda completamente a gente avaliar o trabalho home office durante o período de isolamento social e de quarentena. Eu ia falar que eu tenho uma visão um pouco holística também, que assim, eu sinto que quando a gente está junto presencialmente, a gente troca energia. E quando a gente fica em frente à tela, a gente só dá energia. Eu não sei se isso tem sentido. Tenho estado muito mais cansada. Então, eu acho que a gente vai ter esses momentos, pelo menos na óbvia, né? Não estou falando do futuro do trabalho, pelo amor de Deus, quem sou eu? A gente vai ter esses momentos de troca de energia, mas eu acho que aí, para produzir, para criar, eu acho importante até esse momento, qual que é a concentração de cada um. Mas eu sinto muita falta da troca energética mesmo, assim, que não tem Zoom que faça. Desculpa, Zoom, não me derruba. Cancelado do Zoom. Cancelada no Zoom. Não, gente, perfeito. Vou ter que encerrar, que a gente já passou de 1 hora aqui, mas eu queria fazer uma pergunta final para vocês, que acho que é a mais importante. Que habilidades vocês acreditam que é preciso ter para ser um líder do futuro? O que vocês acreditam que é um líder do futuro, né? E o que é um líder? A gente pode comparar um líder do futuro, um líder do passado, fazer, acho que, um paralelo aí para que a gente possa, acho que, inspirar mais pessoas a liderarem de uma forma colaborativa, como a gente vem falando, acho que o resumo da conversa toda aqui, né? Pode falar, Luiz. Eu amo, cara, que ela já acha, já sei a resposta, a respostinha que você vai ter. Isso é muito Marcela. Não, eu acho que Você tem um repórter. Hã? Você tem um repórter para isso. Vamos lá. Baixa Keynote. Baixa Keynote. Não, eu acho que é desenvolver essa capacidade incessante de aprender. Enfim, é isso, aprender com os outros, aprender com o mundo, aprender com os erros. Olha só tudo que a gente falou, né? Se a gente conseguir ter essa humildade de aprender e continuar aprendendo, aprender questões técnicas também, aprender a falar com gente, aprender a diversidade, aprender errando também e mudando. Então, para mim, eu sinto muito que a gente tinha uma visão, sabe quando a gente vê esses filmes antigos, né? Que o líder era aquele cara de paletó, sabe? Que tomava uísque, uma coisa meio Mad Men, assim, né? Sim, total, vai falar isso. Que é aquela visão de que você chegou num ponto da vida onde você sabe tudo. A gente às vezes teve visão achando que pai e mãe era assim, né? É entender que esse momento nunca acontece, que estava todo mundo mentindo pra gente e que a gente não vai dar conta de ser nem uma pessoa, nem um profissional e muito menos um líder se a gente não exercitar essa capacidade de aprendizado contínuo. Ah, muito isso, eu concordo totalmente. Eterna curiosidade, eterno desejo de aprender. Eu acho que empatia, cara, uma capacidade de se colocar no lugar do outro. Eu sei que a vida às vezes atropela, mas assim, escutar as pessoas verdadeiramente, sabe? Não tá preparada só para falar o que você quer falar na sequência, escutar o outro, ter empatia. Como que eu gostaria de receber esse feedback, sabe? Então eu quero falar como eu gostaria. Pera lá, mas como eu gostaria, eu já entendi a particularidade dessa pessoa. Também entender a equipe como indivíduos. Por mais que você seja uma mesma cultura, são pessoas diferentes, elas têm histórias diferentes, sabe? Acho que é muito importante isso, assim. Acho que tem um lado mais humano mesmo. E de verdade, acho que no final do dia, o que a gente vai querer para essa liderança do futuro é um pouco do que a gente queria que tivesse acontecido com a gente, sabe? E que acho que foi o fio condutor dessa conversa, não à toa, a questão da diversidade, assim. Equipes mais diversas e lideranças mais diversas também. Acho que é o resumo da nossa conversa aí para o futuro, que eu acho que isso da diversidade não é nem o futuro, é o presente, né? Então, assim,
precisa estar, todo mundo tem que estar aberto e tem que estar acontecendo, e eu acho que, né, trazer isso para suas empresas, sejam empresas próprias ou empresas que trabalham, e ver a melhor forma, se a pessoa tem receio de ir conversar, mas encontrar uma forma, conversar com colegas para ver como, né, trazer esse assunto que acho que é prioridade 0, não é nem prioridade 1, é antes. Mas, gente, eu amei, passou muito rápido, queria ficar horas aqui conversando com vocês. Quero agradecer muito, adorei esse primeiro bate-papo. Marcela, muito obrigada. Luiz, vai se ver na semana que vem de novo. Estarei aqui. Desculpa, é que eu não estou ouvindo vocês, porque é a hora do Fora Bolsonaro. Vocês estão ouvindo? Tá aqui também. Tô tentando estar um pouquinho distante, mas tô ouvindo aqui também. Tá rolando o painel. Tô pedindo muito, Anitta. Não, você tá muito repórter, Marcelo. Você reparou agora que você realmente fez o ponto aqui, ó. Ligou o ponto. Fiz, mas a ideia foi do Luiz Moacir, tá? Eu odeio pegar crédito da piada dos outros. Ele falou, tô pedindo, Anitta, não fui eu. Créditos. Sem créditos. Estão pedindo muito Anitta aqui em Santa Cecília também. Ai, gente, que público bom. Tá bom. Desculpa, Manu. Imagina. Gente, muito obrigada. A gente não conseguiu responder todas as perguntas aqui. Depois a gente vai subir o vídeo no IGTV do Push. Comentem tudo lá, a gente responde todo mundo lá, um por um. A gente se compromete a manter esse diálogo. E a gente se vê na quinta-feira que vem com o futuro da influência, com a linda, maravilhosa Luísa Brasil. Beijos e boa noite para todos. Beijo, gente.